Fala pessoal, eu tô continuando aqui o videozinho, porque hoje tá chovendo aqui, então eu acho interessante conversar sobre uma coisa muito importante que às vezes a gente não dá conta, não se dá conta, certo? É os tipos de contrato pra gente fazer o backtest, certo? Então ele tem o @n, né, que é indicado para backtest em estratégias que operem intraday ou time frames maiores, desde que se leve em consideração as perdas e ganhos fictícios criados pelo gap das rolagens. Eu vou explicar para vocês o que é uma rolagem, para quem não sabe. Ajuste do passado pela diferença do valor. É indicado para backtest estratégico que opera time frames maior que um dia. Então é importante que a gente saiba que nem sempre o backtest que a gente está realizando é o melhor, tá? Ah, o arroba, ou esse aqui sinal, né, do dinheiro ali, né? É indicado para indicadores, análise gráfica. Para, para parar de errar, de gerar erros no backtest, temos duas alternativas: arredondar os pontos para o tique, o que estraga a proporcionalidade, ou mudar o valor do tique para aceitar os negócios dos preços proporcionais. Tá ficando bem difícil de entender, né? Mas vamos aqui num exemplo que o Rodrigo Malacarte deixou. Vamos ver se consigo aumentar. Então, pessoal, no dia que ele postou isso aqui, que foi em 2015, tem uma diferença bem drástica, porque é um dia de rolagem. O que acontece? No dia de rolagem, pode haver um gap do contrato anterior para o contrato atual. Então nós temos aqui o arroba, é o win arroba, que ele ajusta. Nós temos o win arroba D, que ele já não ajusta, ó, ele tem um gap de dia, desse dia para o outro, ó, aqui também. E tem esse outro aqui que ele ajusta depois, né, o arroba D. E esse aqui realmente é parecido, né, o arroba N, tudo em uma hora. Para ver como as médias realmente elas modificam. Isso pode dar um problema no teu backtest. Aqui no arroba N também, né? Então, arroba N e arroba D são parecidos, relativamente parecidos. Tem só aquela diferencinha ali que é descrita lá em cima. No caso, para nós que utilizamos robôs, você vai ter que dar uma conferida exatamente qual que é o mecanismo do robô. Se, por exemplo, o teu robô ele utiliza algum indicador e ele opera lá no começo do gráfico, lá no começo do dia, você precisa ter um ajuste, na minha opinião. Precisa ter um ajuste para simular um pouco melhor essa condição. Então, nesse caso, um em arroba é o que eu tenho achado melhor para fazer. Eu já utilizei outros, mas assim, quando não fechou contrato muito breve. Vou deixar aqui do lado e vamos explicar outra coisa. Então tá aqui cada um deles, né? Tem o WinV, que é o contrato atual, o Win, agora não sei, símbolo do cifrão, é cifrão, né? Cifrão N, e o Win cifrão, e aqui embaixo nós temos o Win arroba, e o in@n e o in@d. O problema é que quando eu estou na modal aqui, eu não consigo rodar um backtest utilizando, por exemplo, um in arroba. Eu vou tentar executar ele aqui. Não dá. Não dá porque ele não tem dados, né? Ele não tem dados. Ó, no history from, no history data from dia 1 de 1 de 2022. Por isso até que ele tá aqui, ó, em outubro, 5 de outubro de 2021. Tô rodando a modal. Da mesma forma, o in@n também não ia dar certo. Vamos lá. O in@n também não dá certo. Esse aqui. Porque ele também tem. Olha aqui. Então isso acaba sendo um problema que a gente enfrenta sempre que a gente está trabalhando, ó, o in@d agora. Também não vai ter, porque olha, só tá até outubro. Quando a gente está trabalhando e a gente precisa fazer algum backtest, a gente tem essa dificuldade. Porque às vezes você não vai ter os dados, tá bom? Vou fazer de novo. Beleza. Então aqui se eu, por exemplo, roubar não, rodar. É esse aqui, que é o cifrão, provavelmente vai dar certo, porque olha lá, ele tá exatamente na mesma data do contrato atual, que é o contrato atual, né? 25 de agosto, 25 de agosto e 25 de agosto. Estão bem igualzinho.
Se eu, por exemplo, rodar essa série histórica aqui, ele vai puxar. E a gente vai guardar um pouquinho aqui pra ver. Eu vou voltar aqui a nossa ideia. Eu tô rodando então o, o cifrão apenas, né? Que seria esse. Então ele tem um gap, mas ele corrige depois, né? É diferente, por exemplo, desse aqui que tem um gapão, né? E não é corrigido. Ou então do @n. Vamos ver se ele vai rodar aqui. Deixar aqui do ladinho. Será que nós conseguimos diminuir ele? Então, aproveitando aí que tem chuva, ó, ele tá rodando. Tá rodando o teste, né? E a gente vai ver o resultado básico desse teste, levando em consideração que ele tem gaps. Ele tem gaps. Então acaba influenciando muito nas nossas, digamos, uma média móvel, um indicador técnico, né? Porque imagine, imagine uma média móvel de 200 nos 5 minutos, por exemplo. Até que essa média móvel ela não seja mais influenciada pelo gap, ele vai longe. Então nós temos uns resultados um pouco diferentes, né? E olha o gapão que fez ali. Provavelmente o gapão ali que ele dá é muito mais relacionado a um tipo de repente uma alteração que teve no contrato, uma rolagem, né? Então a rolagem do contrato é quando muda o número, né? Muda a letra no final. Então aqui teve uma rolagem, né? Ele faz aquele ajuste. E aí tem as séries contínuas que são ajustadas, como por exemplo essa aqui. Essa aqui é a mais ajustada de todas. E tem outros que não são ajustados, como essa aqui, por exemplo. É um bom exemplo que o cara deu ali. Em todo caso, pessoal, olha outro gap. Então, acaba sendo complicado quando a gente trabalha com experts, porque esses gaps aí, eles informam nós de uma forma um pouco errônea, por vezes, das coisas. Às vezes a gente acredita que é uma coisa e é outra, né? Então, eu não sei se vocês perceberam, mas basicamente aquele que eu achei mais interessante no meu caso, que eu uso uma média móvel lá no começo do dia, eu não tenho disponibilidade, que é o win arroba apenas. E isso que é o grande problema, às vezes, das corretoras. Porque essa aqui não tem. Ela não tem. Olha, tá indo até bem, tá performando, tá indo mais ou menos. Mas essa não tem. Se você for ver aqui, ela está restrita ao contrato atual, que é o WIN 22, que está na primeira. O WIN cifrão N, que é o contrato ali na segunda. E o WIN cifrão. Os outros dados ele não tem. E dá pra gente ver que ele tem uns gaps assim que não se explica. Por que não se explica esses gaps? Porque o meu gerenciamento, ele é de 300, 400 pontos. E olha, ele pula de 99.700 para 10.300. Então, são R$ 600 aí dá muito mais do que 300 pontos. 300 pontos dá 60. Então, seria, no caso, 3.000 pontos, um gap desse. Então, acaba que prejudica bastante quando a gente vai trabalhar, né? Aí você tem que procurar alternativas. Vou até parar aqui. Nós estávamos utilizando aqui o último, né? Aí qual que é a alternativa que eu encontrei? Explicando para vocês. Foi na Clear. O da Clear, ele tem. Aí que legal. O da Clear, ele atualiza todos. Eu não estou fazendo propaganda, mas é que eu estou falando de dados, né? Aí eu posso fazer o uso daquele que eu falei para vocês, que ele é ajustado. Cada vez que muda o contrato, ele se ajusta. Eles ajustam aqui o preço, né? É a mesma coisa aqui, só que o preço fica ajustado. E isso ajuda bastante, porque quando eu trabalho com um tipo de indicador técnico, eu preciso utilizar esse tipo, né? Até se a gente voltar aqui, ó, é indicado para indicadores, análise gráfica. Para parar de gerar erros no backtest, temos duas alternativas: arredondar os pontos do tique, papapá, né? E ela é ajustada pela multiplicação por um fator que expressa a relação entre os preços e fechamento das séries do dia da rolagem. A relação proporcionais entre os valores passados é mantida, porém a diferença absoluta é escalada pelo fator de multiplicação.
Aí ele altera, claro, os valores, né? Mas nesse caso acaba sendo um pouco positivo. Então você tem que avaliar sempre. Tem que avaliar sempre qual que é o método que é melhor para você. Vamos olhar a fotinha de novo. E agora que a gente tem disponível todos os dados, eu vou rodar de novo o backtest. Então agora vamos rodar nesse aqui, ó. Win arroba. Tá? Que ele ajusta tudo aqui, ó. Tá? No win arroba. Então aqui nós temos o gráfico cheio de gaps. E agora vamos voltar aqui. Agora, como eu tenho na Clear esses dados e não na Modal, eu posso utilizar então o win arroba, que ele é mais proporcional, certo? Lembrando ali que o N, ele tem também uma questão que envolve, vamos até procurar aqui, ó, quando eu tenho o N também no final ali, né? O IN, pessoal, cadê? Tá aqui em cima. Ó, sem ajuste. A série não é ajustada na rolagem. Assim passamos os gaps dos dias de rolagem. Pode introduzir lucros e perdas irreais. Então a gente não vai usar esse. Vamos usar só um em arroba, tá bom? Que pode dar um gap ali e dar um problema. Vamos rodar esse mesmo backtest aqui. Agora utilizando essa série totalmente ajustada, né? Pra gente ter uma ideia, né? Porque a gente vai... Obviamente, quando existe a rolagem, você já vai mudar de contrato no dia anterior, já vai ter série histórica, e no caso da gente que utiliza time frames, que utilizam indicadores, ele já vai puxar uma série do dia anterior. Então tem esse período de transição que acaba sendo interessante. Então eu acredito hoje que para eu rodar pelo menos os que eu tenho feito, tem sido um pouco melhor rodar nesse que ele não tem gerado esses gaps malucos que acabam sendo bem negativos pra gente, sobretudo quando a gente tenta fazer uma otimização ou alguma coisa nesse sentido. Porque pensa, se você vai fazer uma otimização, ele vai considerar o gap. Ele vai fazer o cálculo, por exemplo, do teu stop loss, do teu break-even, utilizando o gap. Então, nesse sentido, eu creio que utilizar hoje uma modelagem um pouco diferente, uma modelagem que faça um ajuste, seja melhor. Eu estou trabalhando dessa forma. Eu não sei, pode ser que eu mude de ideia lá para frente, mas eu tenho notado, por exemplo, que as perdas e os lucros não dão gaps enormes, não fica dando uma variação tão grande assim. Eu estou fazendo uma modelagem tique a tique, né? Esse aqui é um robô que eu estou desenvolvendo no momento. Ele é um robô que não tem nada, não é nada baseado em robô de ninguém. Ele é um robô que é baseado na minha observação, na minha vivência de programação, de trader, né? Porque a gente também opera, né? Eu nos últimos dias não tenho operado muito por uma questão de trabalho, até a questão dos vídeos que eu postava meio que todo dia, diminuiu bastante. Mas eu acho que é importante para você que pode baixar centenas e milhares de robôs aí pela internet, saber qual tipo de contrato se adequa à tua realidade. Por exemplo, se você for utilizar ações, você não precisa usar um, um, um esquema como esse, né? Porque as ações elas não têm contrato, elas não têm rolagem, né? Elas são meio que contínuas. Agora, quando você usa futuros, você precisa entender um pouco mais dessas características que envolvem a rolagem para poder fazer um backtest que seja eficiente. Porque pensa, você ficar otimizando, ali um pouco começa a aparecer um monte de gap, acaba aí estragando todo o teu trabalho, um trabalho que às vezes você levou tempo e aí você fica mudando coisa porque realmente você não avaliou ali muito bem na hora de escolher o teu backtest, o contrato que você vai utilizar. Então eu recomendo fortemente que você procure aqui, ó, WDO, procure lá no Google esse fórum, né? Esse fórumzinho lá do MQL5 que fala, ó, sobre os tipos de contratos. O WDO cifrão, WDO cifrão D, cifrão N,
É igual no mini índice, o que usar e onde. Eu achei muito importante, muito interessante, né? Porque cada um tem a sua situação. Existe uma explicação aqui, né? Que fala, por exemplo, estratégias, ó, o arroba D. Backtest estratégias que operam em time frames maiores que um dia. Então, se vai trabalhar com maior de um dia, tem que ter uma. Precisa ter esse tipo de backtest. Aí ele fala backtest de intraday, que seria já o arroba N, que você pode utilizar sim. E tem o arroba, que tem um ajuste de forma proporcional, que quando você vai se basear em indicadores, ele faz aí alguns cálculos. Ele é totalmente positivo? Não, todo mundo, todos eles têm o lado positivo e todos têm o lado negativo. Mas no caso aqui, para mim, tem sido muito melhor utilizar o arroba, tá? Eu estava utilizando até outros tipos, mas eu comecei a perceber que começavam a aparecer gaps no meio, do nada, e, e geralmente esses gaps não eram legais, não eram muito positivos para para todo o trabalho que eu estava fazendo, né? Às vezes eles tendiam muito a dizer que o expert era melhor, dizer que era pior, e eu tenho percebido que talvez essa seja uma forma um pouco melhor de tratar da otimização, porque envolve a utilização de um ajuste, como se fosse um contrato bem contínuo, né? Um contrato que não tem lá grandes diferenças. Olha aqui, ó. Então esse aqui, muito muito bom, muito obrigado ao Rodrigo, né, pela foto. Eu penso que no meu caso que eu utilizo dados anteriores, eu preciso fazer o uso, né, desse tipo de estratégia. Obviamente que se fosse, por exemplo, uma média móvel de 9, né, eu poderia fazer o uso de qualquer outra ali nos 5 minutos, sei lá. Só teria que dar um espaço de tempo para que a média móvel fosse calculada no dia. Então, são estratégias que envolvem, né? Envolve a tua forma de programar, a tua forma de ver e visualizar o mercado, né? Esse robozinho que eu criei aqui, ele acabou sendo bem interessante, né? Eu ainda estou otimizando ele, né? Só para dar uma olhada rapidinho aqui. Ele teve, então, um lucro total, cadê? De 52 mil, né? É óbvio que isso aqui também eu tenho que dar uma avaliada melhor, né? Eu usei a modelagem a cada tique, né? Tem que ver se realmente é isso, se o teste tá bom, se ele tem algum outro fator que vai me mudar o tipo de teste. Mas se fosse um teste como esse, obviamente que operando um contrato, você estaria muito, muito feliz com esse tipo de resultado, né? De rebaixamento ele teve 1.300 no máximo, né? Qualidade do teste é de 97%. Número de barras foi de 282 mil, vamos pegar o contrário aqui. 282.746,667, né? Lucro de negociação média foi de 164 e a perda de 282. Então ele acaba perdendo um pouco mais. Ele ganha consecutivamente 3 vezes e perde uma. Então acaba sendo bem positivo, né? Nós estamos aqui no desenvolvimento desse que é um robô extremamente impressionante. Se ele se mostrar é, realmente, realmente, realmente possível de ser feito isso, né? E nós estamos começando do dia primeiro até o dia de hoje, né? E ele veio fazendo uma curva bem interessante. Então é isso, pessoal. Eu estou fazendo aqui esse videozinho simplesmente para que a gente comente um pouco mais sobre essas características que envolvem o uso dos experts. Esse robô praticamente fica sempre no mercado, né? Ele sempre está fazendo operação e é isso que garante com que ele tenha uma assertividade um pouco maior, né? Eu estou trabalhando nele, obviamente que aqui
poxa vida, né? Olha aqui, ele não chegou no lucro dele. Então ele veio fechar aqui no 0 a 0 às 4h57, ainda tarde, né? Ele abre a sua posição às 2 e vem às 4 para fechar. Ficou 2 horas ali operando. Então é realmente assim muito difícil desenvolver um mecanismo que seja totalmente positivo, mas nós temos trabalhado, né, incansavelmente para ser primeiro de tudo honestos e segundo a gente ter um material que se diferencie de tudo que o pessoal tem feito por aí, né? E aqui também dá uma palavra final, pode ser que eu mude aqui, ó, eu vejo algum problema e eu volto pro arroba, mas no momento aqui eu achei muito interessante utilizar, né, esse outro tipo aqui, né, que foi o win arroba, né? Agora já mudei ali, né, mas tudo bem. Tá tudo bem. Beleza então, pessoal? Outro videozinho aí no domingo, né? Lembrando que aqui em Santa Catarina chove pra caramba, chove bastante. E não sei como é que vai ser semana que vem. Eu estou assim bastante focado em tentar terminar todos os trabalhos. Eu pretendo gravar outro vídeo ainda falando um pouco sobre o gradiente linear, mas eu acho que eu vou deixar para outra ocasião. Valeu, pessoal. Muito obrigado. Tchau.